E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do FalaCast. Hoje vamos falar sobre a escola clássica da administração. Esse modelo que surgiu no início do século XX trouxe ideias como eficiência máxima, hierarquia rígida e incentivo financeiro como motor de trabalho. Mas será que essas ideias ainda fazem sentido para hoje? Para discutir sobre isso, eu trouxe 3 convidados especiais. Primeiro, nosso especialista em administração, que é o Adonias. Oi, João. Obrigado pelo convite. Estou animado para discutir essa escola e teve um impacto gigantesco na forma como gerenciamos empresas até hoje. A gente também tem o Felipe, que é gestor de uma empresa e pode contar como as ideias se aplicam na prática. E aí, Felipe, certo? Fala, João, tudo certo? É um prazer estar aqui. Esse tema é essencial porque, mesmo que os modelos tenham evoluído, as bases da administração moderna ainda estão ligadas a essa escola. E para trazer um olhar mais crítico, a gente tem o Lucas, que é sociólogo e estuda os impactos das práticas administrativas na sociedade. E aí, Lucas? Fala, galera. Acho fundamental discutirmos os dois lados desse modelo. Ele trouxe a organização e a produtividade, mas também gerou problemas como a alienação do trabalhador. Vai ser um papo interessante, hein? Então, para começar, Adonias, explica pra gente como foi que surgiu a Escola Clássica da Administração e por que ela surgiu. Então, João, a escola clássica surgiu no início do século XX, quando industrialização exigiu uma gestão mais eficiente. Os principais nomes foram Frederick Taylor e Fayol, e o mais conhecido Ford, né? Taylor, por exemplo, criou a administração científica, que buscava encontrar a melhor forma de executar cada tarefa. Ele fez estudos de tempos e movimento para padronizar o trabalho e aumentar a produtividade. Um exemplo clássico disso é o McDonald's, onde cada movimento é cronometrado e padronizado para maximizar a eficiência. E Fayol, o que trouxe de novo? Fayol ficou mais na gestão do que no trabalho operacional. Ele diminuiu funções administrativas como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ou seja, ele ajudou a estruturar o papel do gestor dentro das empresas. Hoje vemos isso em empresas como a Toyota, que adaptou esses princípios para criar um modelo mais flexível e eficiente. E essas ideias são muito usadas hoje. E como gestor, eu preciso planejar metas, organizar equipes e controlar processos. E a diferença é que hoje há muito mais flexibilidade, como por exemplo na minha empresa. A gente usa métricas de produtividade, mas também valorizamos o bem-estar dos funcionários. Mas aí vem o ponto polêmico. Essa organização rígida viu o trabalhador apenas como uma peça na engrenagem. Taylor achava que o ser humano ele era preguiçoso e só trabalhava por dinheiro. O famoso homo economicus. Isso reduz o papel do trabalhador a um mero executor sem autonomia. Um exemplo atual disso são os centros de distribuição da Amazon, onde os funcionários são monitorados constantemente, o que gera altos índices de burnout. E aí a gente já entra nas críticas à escola clássica, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Ok, a gente entendeu a teoria, mas e na prática, Felipe? Como é que essas ideias influenciam a sua empresa? Olha, o foco na produtividade ainda é muito presente. Temos metas, métricas e padronização, mas também não dá para tratar os nossos funcionários como máquinas. Hoje, engajamento e bem-estar são essenciais, porque se um funcionário está infeliz, a produtividade dele automaticamente cai. Um exemplo é o home office, que desafia a ideia de controle rígido do Taylorismo. As startups, elas também evitam hierarquias muito verticais, e é algo que o Fayol defendia. E é aí que a crítica entra. O modelo clássico ajudou a aumentar a eficiência, mas ignorou o lado humano do trabalho. O Fordismo, por exemplo, era super rígido. Os trabalhadores da Ford tinham que seguir ordens sem questionar, repetindo os mesmos movimentos o dia todo. Isso levou à alienação. Hoje, vemos isso em empresas que priorizam resultados acima de tudo, como algumas indústrias de tecnologia, onde a pressão por produtividade gera altos índices de estresse. Isso é verdade, Lucas, mas por outro lado, sem esses princípios, talvez não tivéssemos indústrias tão organizadas e produtivas. A questão é encontrar equilíbrio. Um exemplo positivo é a Google, que mantém métricas de produtividade, mas também investe em bem-estar e inovação, mostrando que é possível conciliar eficiência com a humanização. Interessante. E falando de equilíbrio, como que esses princípios se adaptaram para o mundo moderno?
Hoje, ainda usamos muitos conceitos clássicos, mas de uma forma bem mais flexível. E como dito antes, o home office, por exemplo, desafia a ideia de controle rígido do Taylorismo. E as startups, elas também evitam hierarquias muito verticais, que é algo que o Fael defendia. E um exemplo de plataforma ou empresa que pratica isso é a Spotify, que adota uma estrutura mais horizontal e valoriza a autonomia dos funcionários. Sim, e a automação também mudou tudo. O Fordismo prezava pela produção em massa, mas a Toyota mostrou nos anos 70 que o modelo mais flexível pode ser mais eficiente. Hoje, empresas buscam personalização e inovação, o que não era o foco da escola clássica. Mas mesmo assim, muitas empresas ainda tratam funcionários como números. O conceito de resultados máximos continua pressionando trabalhadores, o que gera o burnout e a precarização. E um exemplo disso é a Amazon, que já foi criticada por práticas que levam à alienação e ao esgotamento dos funcionários. Então, a escola clássica focava muito nos processos, esquecia de focar nessa parte que é humana. Em otimizar o processo, otimizar para ganhar tempo, para esses processos serem rápidos. Ou seja, o modelo clássico acabou evoluindo, mas as raízes ainda influenciam o mercado de trabalho, nessa parte de eficiência máxima, máximo de produtividade, só que acabou mudando, Isso aí, João. Exatamente. Boa fala. É um ponto muito bom a se ressaltar para a gente fechar esse bloco do nosso assunto. Então, para encerrar, eu acho que cada um pode dar um ponto aqui, uma reflexão, para a gente poder abranger um pouquinho mais esse tema e ter uma reflexão final, né? Exatamente. A escola clássica foi essencial para organizar empresas e aumentar a produtividade, mas hoje precisamos adaptar seus princípios à realidade atual, como mais foco no humano. Então, os conceitos clássicos de administração são úteis ainda, mas eu acredito que você falou certo que a gente precisa hoje adaptar esses princípios para a atualidade, com mais foco no humano. Seria isso, Felipe? Exatamente. Eu também diria que eficiência ainda é essencial, mas sem o engajamento dos funcionários, ela não adianta de nada, porque a administração precisa equilibrar resultados e bem-estar. Então, Lucas, aproveitando, qual é o ponto que você pode dar? Então, minha crítica continua, sem cuidado. Podemos repetir os erros do passado, mas precisamos pensar em novas formas de trabalho que respeitem mais o lado humano, trazendo uma sensação de conforto maior para os trabalhadores, o que é melhor, porque no início dessa escola, e também dos modelos de produção, os seres humanos não eram tratados muito pensando no lado humano, mas como se eles fossem apenas mais uma parte do processo e tratados como, por exemplo, máquinas. Engrenagens dessa máquina, Eles só eram parte dessa grande máquina de produção. Isso. A gente consegue ver em outras escolas como e por que isso evolui, mas isso fica para um próximo podcast, um próximo episódio. Eu achei que foram ótimas as reflexões de vocês e esse foi o nosso episódio sobre a escola clássica, Queria agradecer a presença de todos e falar que vocês vão ser sempre bem-vindos aqui no FalaCast, sempre que vocês quiserem estar aqui. Obrigado aí, João, pelo convite, por ter chamado a gente para esse bate-papo interessante, falando um pouco sobre os trabalhadores, as empresas. Fala um pouco aí, Adonias. Obrigado pelo convite, João, por ter me convidado aqui para ter falado um pouco mais sobre o meu ponto de vista, da minha especialidade na área e poder falar um pouco sobre, poder compartilhar com nossos telespectadores sobre a escola clássica, Você quer falar alguma coisa, Felipe? Eu também gostaria de agradecer por apresentar meu lado de empreendedor, além de trazer também o Adonias, que é um especialista da área, e do Lucas, que é um crítico que soma muito, quando é para falar desses assuntos. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Galera, se inscreve aí no canal do podcast, curte bastante, pode comentar quem quiser. Obrigadão, falou.